Bem, pessoal, nosso assunto de hoje, medidas de dispersão, certo? A gente encontra ele no nosso livro didático. Ele está situado nas páginas 130 a 132. Veja que são um assunto aí pequeno, certo? Não é complicado. Quais são as medidas de dispersão? Assim como a gente viu nas medidas de tendência central, existem três tipos de medidas de dispersão, né? Agora, qual é a ideia dessa medida de dispersão? Ela indica a distribuição de valores em torno da média, ok? A gente viu que era a média, né? A média, o somo, é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. É você igualar, é como se você igualasse todos os valores daquele conjunto que você tem em um único valor, certo? A medida de dispersão é o quanto os demais valores se distanciam dessa média, né? Quantos valores estão se distanciando dessa média. Isso é a medida de dispersão. Que a gente tem o quê? As três, que é o desvio médio. A gente tem a variância. E a gente tem o desvio padrão, certo? E nós vamos ver cada um, pessoal. E é importante a gente ver cada um, porque um depende da outra, certo? Independente lá das medidas de tendência central, aqui não. Um depende do outro. E a gente vai ver aqui no nosso estudo. Primeiro, o desvio médio. O que é o desvio médio? Ó? Vamos observar a seguir a quantidade de veículos vendidos por uma concessionária em uma certa semana. Tá em nosso quadro, aí na concessionária, ó, tem domingo, vendeu 26, segunda, vendeu 12, terça, 18, quarta, 16, quinta, 33, sexta, 17 e sábado, 25. Aí foi a venda de carros durante uma semana. Ok? Vemos que durante a semana a quantidade de veículos foram totalmente diferentes, né? Se a gente quiser saber a dispersão, ou seja, como qual a distância de cada um dessas vendas no dia da semana, a gente calcula o que? O desvio médio. O quanto se desvia em relação à média, certo? Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Se é em relação à média, eu preciso calcular quem? A média primeiro. Então, eu tenho aqui, ó, 7 dados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já sei que a média é o quê? Eu vou somar os valores dos 7, né? E dividir pela quantidade de dados que eu tenho. Então vou ter aí, ó, x é igual a soma, né, ó, 26 mais 12 mais 18 mais 16 mais 33 mais 17 mais 25 dividido por 7. Isso tudo dá igual ao quê? A 147 dividido por 7. Fazendo essa divisão, eu tenho que é igual a 21. Então minha média foi 21. Isso indica o que, pessoal? Ó, isso indica que é como se eu tivesse vendido cada dia da semana 21 carros, né? Então é a média. No lugar dos valores que tem, é como se tivesse vendido 21 carros cada dia da semana. Agora, o que vai ser nossa dispersão? Certo? O que vai ser nossa dispersão? Nosso desvio médio. Tem aí nosso quadro. A gente vai calcular o desvio padrão de cada valor em relação à média. O que vai ser o desvio padrão, pessoal? Desvio padrão é exatamente o que? A minha média que eu tenho, que foi 21, a diferença
do valor real, do valor absoluto em relação à minha média, certo? Eu vou pegar, por exemplo, domingo, eu vendi realmente 26 carros, mas minha média foi 21. Então eu vou pegar 26 menos 21, certo? E fazer isso em relação a cada dia. Então como é que eu vou ter, ó? No primeiro, ó, 26 menos 21 deu 5. Na segunda, 12 menos 21 deu menos 9. Ah, professor, pode ficar negativo? Pode. Certo? Na terceira, 18 menos 21 deu menos 3. Na quarta, 16 menos 21 deu menos 5. Na quinta, 33 menos 21 deu mais 12, né? Na sexta, 17 menos 21 deu menos 4. E no sábado, 25 menos 21 deu 4. Certo? Aí são os desvios padrões. Para que é que eu vou calcular isso aí, pessoal? Desvio padrão. Agora eu vou utilizar o meu desvio médio. Certo? O que é o desvio médio? Desvio médio ele é dado pela média dos valores absolutos dos desvios. Professor, o que é isso? Valores absolutos. Pessoal, valor absoluto é o valor apenas do numeral, apenas do algarismo. Eu vou desconsiderar o sinal dele, o sinal negativo, certo? Por isso a gente coloca todos os dados, essas informações que a gente pegou, 5, 12, menos 9, menos 4, menos 3, 4 e menos 5, em módulo. Módulo, essas barrinhas que ficam em volta do número, certo? Vamos colocar isso em módulo. Então, o que vai acontecer? Popularmente, a gente diz que todos os valores são positivos, vão se tornar positivos. Não vai ter valor negativo. Então vai ficar como aí, ó. Desvio médio, que é representado pela letra DM, é igual a módulo de 5, né, ó, tá o 5 em módulo, mais módulo de menos 9, mais módulo de menos 3, mais módulo de 5, mais módulo de 12, mais módulo de 4, mais de menos 4, mais módulo de 4 dividido por 7. Parecido com a média, né, aritmética, mas veja que eu calculo o desvio padrão, certo, de cada um dos dados e somo esses desvios padrões. Então vou ter o que agora, ó? Tudo isso aqui, ó, módulo de 5 é 5, módulo de menos 9, quanto é? Módulo de menos 9, pessoal, é 9. Módulo de menos 3 é 3. Módulo de menos 5 é 5. Módulo de 12 é 12, módulo de menos 4 é 4 e módulo de 4 é 4. Quando eu somar tudo isso dá 42, dividido por 7. Dividindo aí por 7, deu 6. Então, meu desvio padrão aí, meu desvio médio é 6. O que é que significa isso? Que, observa, pessoal, que eu tenho um dia que eu vendo mais e tem um dia que eu vendo menos que a média, certo? O desvio médio é o quê? É a média que aumenta ou diminui as minhas vendas. No caso aqui, as vendas dos carros, né? Em média, ele aumenta 26 carros em relação à média ou diminui 6 carros, certo? Isso aí é o meu desvio. Ele nunca vende. Você observa que nunca deu a média, né? Ó, os dados aí nunca foram os 21. As vendas nunca foram 21. Em média vai estar o quê? Ou 6 acima ou 6 abaixo. Mas, professor, tem casos que tem só 5. Tem casos que a queda foi 9. Ó, como na terça foi menos 9. Certo? Mas a questão, pessoal, é média. É igual como a gente faz na média aritmética. Vamos igualar todos os valores. Tá ok?
O desvio médio, pessoal, ele é dado pela seguinte fórmula. Ó. Ele é um conjunto de n valores que é dado pela média aritmética dos valores absolutos dos desvios de cada valor em relação à média. Né? Aqui a parte matemática é essa parte aqui. Né? dm é igual a módulo de x1 menos a média, mais x2 menos a média, mais x3 menos a média, até xn menos a média, dividido por n, onde n é a quantidade de valores que eu tenho. Né? De uma forma mais simplificada, eu represento desta maneira aqui, que é o somatório de i a n, onde i é igual a 1, do módulo do desvio padrão de xi a média, dividido pela n, que é a quantidade de meus elementos. Ok? Então, pessoal, temos a variância agora. O que é variância? Variância de um conjunto de n valores, ele é dado pela média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. Aí você diz, Jesus! Pessoal, nada mais é do que praticamente a mesma coisa do desvio médio. Quase a mesma coisa. A gente vai precisar fazer o desvio médio. Só que aquela subtração que eu fazia do valor pela média aritmética, eu vou elevar agora o que? Ao quadrado. É tudo elevado ao quadrado, cada valorzinho. Certo? O que vai ser a variância? A variância, ele mede a regularidade. Ele é uma medida de dispersão que me permite medir a regularidade do que eu estou estudando. Né? Seja o que for, ok? A gente vai ver aí como é que isso se comporta. Ó. Vamos ver aí esse exemplo, pessoal. Após 5 primeiras rodadas de um campeonato de basquete, dos 2 principais cestinhas, que são os jogadores que mais pontuaram, obtiveram médias iguais de pontos de partida. Qual o jogador mais regular nesses 5 primeiros jogos? Então eu tenho aí o gráfico, né? A pontuação dos 2 principais cestinhas do campeonato de basquete em 2016. Então, eu tenho na primeira partida o jogador A, que é o laranja, fez 8 pontos. O jogador B, que é o rosado, fez 10 pontos. Na segunda, o A fez 12 e o B fez 9, né? Na terceira, o A fez 9, o B fez 11. Na quarta, o A fez 17, o B fez 10. Na quinta, o A fez 5 e o B fez 11 pontos, ok? Então, ele diz, ó, que a média de ambos já deu igual, né? São iguais. Então, pela média, eu não consigo saber a regularidade. Então, eu vou calcular o quê? A variância. O que é a variância? O quanto varia, qual a distância que eles dão em relação à minha média, certo? Então, ó, como é que eu vou fazer aí, ó? Primeiro, eu vou calcular a média, é claro. Então, a média de pontos por partida do jogador A. Eu calculo, bota aí, ó, média de XA é igual a 8 na primeira partida, 12 na segunda partida, 9 na terceira partida, 17 na quarta e 5 na quinta. Tudo isso dividido por 5. Minha média deu o quê? 51 dividido por 5. Minha média 10,2, certo? Aí eu parto para o jogador B. Eu já sei, pessoal, que as médias deram iguais, né? Então, eu faço aqui só
faço aqui a constatação, quase não sai, constatação aqui, que as médias realmente deram iguais, 10,2. Então não dá para saber quem foi o jogador mais regular, né? Mas pegando as médias, eu vou calcular o que agora? Os desvios. Desvio padrão, certo? Lembra o que é o desvio padrão? Eu pegar o que? Esse resultado 8 e diminuir pela minha média. Depois 12 e diminuir pela média. Depois 9 e diminuir pela média. Cada um dos resultados diminuindo pela média, certo? Então vamos fazer aí do jogador A primeiro. Então, ó, 8 menos 10,2 dá menos 2,2. 12 menos 10,2 dá 18. 9 menos 10,2 dá menos 12. 17 menos 10,2 dá 6,8. 5 menos 10,2 dá menos 5,2. Ok, ó, tá aí todos os resultados. Agora, pessoal, eu não vou calcular o que? Aquele desvio médio. Se lembra do desvio médio que aí eu ia fazer depois subtrair, pegar esses resultados aqui e botar em módulo? Eu vou calcular o que? Direto na nossa variância. Que é o que? Eu vou pegar esses resultados que eu obtive, ó. Cada resultado desse aqui e elevar ele ao quadrado. Cada resultadozinho desse, certo? Então vou ter, ó, variância vai ser igual. Primeiro resultado é menos 2,2 elevado ao quadrado mais 1,8 ao quadrado mais menos 1,2 ao quadrado. Tá observando? Observa aí, pessoal, que o número negativo, ó, eu boto entre parênteses. Por quê? Porque o menos também tá elevado ao quadrado, ó. Não confundir, ó. Se eu botar desse jeito aqui, ó, eu só tô dizendo que tá ao quadrado isso aqui, o número, o sinal não, o menos não, certo? Então tem cuidado, número negativo tem que estar entre parênteses. Mais 6,8 ao quadrado mais menos 5,2 ao quadrado. Aí eu vou fazer o que? Eu vou colocar tudo isso aí ao quadrado, ok? Então, ó, qual é o resultado que eu tenho? Menos 2,2 ao quadrado, 4,84. 1,8 ao quadrado, 3,24. 1,2 ao quadrado, dá 1,44. 6,8 ao quadrado, 46,24. 5,2 ao quadrado, 27,04. Tudo isso dividido por 5. Soma os valores, vai dar 82,8 dividido por 5, que vai dar 16,56. Aí a variância do jogador A, certo? 16,56. Agora, pessoal, temos que passar para o jogador B. Jogador B, eu vou ter o que? Vou calcular os desvios dele. Eu já sei que a média dele foi 10,52, né? Ou 10,02, desculpa. Então eu tenho, ó, no primeiro jogo, 10 menos 10,2 dá menos 0,2. Depois, 9 menos 10,2 dá menos 1,2. Depois, 11 menos 10,02 dá igual a 0,8. Depois, 10 menos 10,02 dá igual a menos 0,2. Depois, 11 menos 10,2 dá igual a 0,8. A variância do jogador B vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 0,2 ao quadrado mais menos 1,2 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado mais 0,02 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Então vou ter o que, ó? Menos
Menos 0,2 ao quadrado dá 0,04. 1,2 ao quadrado dá 1,44. 0,8 ao quadrado dá 0,64. Menos 0,2 ao quadrado dá 0,44. 0,8 dá 0,64. Tudo isso dividido por 5. Somo todos esses valores, dá 2,8 dividido por 5, que é igual a 0,56. Observe, pessoal, que eu tive aí dois valores completamente diferentes. Um valor 16,5, né? E o outro 0,5. Então, quem vai ser o mais regular? Aquele que apresentar a menor variância, pessoal. Variância é aquilo que varia. Quanto menos você variar, mais regular você está sendo, certo? Então, no caso aí, foi o jogador B. A gente também consegue observar isso aí no gráfico, né? Ó, observa que o jogador A, ó, ele sobe e eleva demais, ó. Se eu ligar os traços, se eu fizer isso no jogador B, ó, você vê, ó, que os traços, as elevações dele é menor. Tá vendo? Então você já observa pelo gráfico que a variância do jogador B é menor, mas eu preciso representar isso numericamente, não só visualmente, né? Então, representando numericamente, ó, jogador B ele é mais regular. Ok? Pessoal, e agora a gente tem o que? Nosso desvio padrão. O que é o nosso desvio padrão? O desvio padrão nada mais é, pessoal, que a raiz quadrada da variância. Certo? Lembra, na variância eu elevo meus dados todos ao quadrado, certo? Então um pouco que modifico esse dado. O desvio padrão é eu trazer aquele resultado da variância para a mesma unidade que eu tinha antigamente. A unidade que é as unidades que são os meus dados, certo? Então, observa que para fazer o desvio padrão, eu preciso calcular minha variância, certo? Eu não consigo fazer desvio padrão sem variância. Então, a gente pegando, por exemplo, a questão anterior, que a gente calculou a variância daqueles dois jogadores, a gente vai calcular então o desvio padrão deles, ó, do jogador A. Então, o desvio padrão de A, dP, é igual ao que? A raiz quadrada da variância. Foi o que, ó? 16,56, né? Então, tiro a raiz quadrada disso aqui, que dá aproximadamente 4,07. Certo? Então tá aí o desvio padrão dele. Se indica o quê? Que ele desvia 4 pontos por partida em relação à média. Ou ele marca 4 pontos a mais ou marca 4 pontos a menos. O desvio padrão do jogador B é o quê? A raiz quadrada de 0,56, né? Que dá igual, ó, a 0,75. Isso quer dizer o quê? Que o desvio dele em média por jogo é 0,75, menos de 1 ponto por partida. Ou seja, ele é bem... Você observa que ele é mais regular realmente, né? Ele possui uma maior regularidade na pontuação dele. Vamos ver, pessoal, um exemplo aí para a gente fixar. Ok? Então o que é que nós temos, ó? Observe a seguir as idades dos alunos de uma das turmas do terceiro ano noturno do ensino médio de certa escola. Com relação às idades dos alunos, determine o desvio médio e o desvio padrão, certo? O que é que eu vou precisar, ó? O que é que eu tenho aqui, ó? Idade dos alunos de uma certa turma do terceiro ano do ensino médio de certa escola em 3 de outubro de 2016. A idade em anos. Então, a primeira idade foi 16 anos. Quantos alunos tinham? É aqui a minha frequência, certo? 16 alunos têm 16 anos.
9 alunos têm 17 anos, 4 alunos têm 18 anos, 2 alunos têm 19 anos, 1 aluno tem 20 e 1 aluno tem 22. Na letra A eu preciso calcular o desvio médio, certo? Para calcular o desvio médio, pessoal, a gente precisa calcular primeiro o que? A média. Média aritmética, certo? Então, a gente vai fazer isso aí. Calcular primeiro a média aritmética. Ok? Então, o que é que eu voltei, ó? Calculando a média, x traço vai ser igual ao quê? Minha primeira idade é 16 anos. Eu observo que essa minha primeira idade, ela aparece 16 vezes. Então, eu não vou botar 16 mais 16. Eu vou fazer o que? Multiplicar 16 vezes 16. Ela aparece 16 vezes. Mais. Segunda idade é 17 anos. Ela aparece 9 vezes. 9 alunos tem. Então, multiplico por 9. Mais. A terceira idade é 18. Ela aparece 4 vezes. 4 alunos possuem 18 anos. Mais. Próxima idade é 19. Ela aparece 2 vezes. Mais. Próxima idade é 20, ela aparece uma vez, então posso botar só o 20 mesmo. Depois a próxima idade é 22, ela aparece uma vez também. Aí eu divido pela quantidade de alunos que eu tenho nessa turma. Quando eu somar a quantidade de alunos, dá 33. Então x é igual a 16 vezes 16, pessoal, dá 256. Mais 17 vezes 9 dá 153. Mais 18 vezes 4 dá 72. Mais 19 vezes 2 dá 38. Mais 20 mais 22. Tudo isso dividido por 33. Somando em cima, eu vou ter o que? 256 mais 153 mais 72 mais 38 mais 20 mais 22 dá 561 dividido por 33. 561 dividido por 33 dá igual a 17 anos. Ok? Então minha média aí, pessoal, vai ser 17 anos. Agora, pessoal, nós vamos calcular o que? Os desvios, certo? O que é o desvio? É eu pegar cada idade e subtrair a média. Primeira idade, ó, era 16 e a média 17. O resultado dá menos 1. Depois eu tenho 17 menos 17. O resultado dá 0. Depois eu tenho 18 menos 17. O resultado dá 1. Depois 19 menos 17. O resultado dá 2. Depois 20 menos 17. O resultado dá 3. E depois 22 menos 17. O resultado dá 5. Ok? Calculando o desvio, pessoal, eu consigo calcular agora o desvio médio. Certo? Desvio médio, ok. Cada resultado desse que eu peguei, cada resultado desse aqui, em módulo, dividido pela quantidade de resultados. Certo? Dividido aí pela quantidade de resultados. Então, dm é igual a menos 1. Só, pessoal, com menos 1, ele aparece quantas vezes? Eu tenho que ver quantos alunos tem esse desvio. São 16 alunos, porque o 16
aparece lá 16 vezes, né? Então multiplica aqui pela quantidade de alunos. Mais o 0, que é o segundo, ele aparece, ó. Quantos alunos tinham 17 anos? 9. Mais 1. Que módulo, né? 1 vezes 4. Mais. Vou pagar mesmo aqui. O 2 aqui, ele aparece 2 vezes, mais módulo. O 3 aparece, vai ser só uma vez, porque só um aluno tem 20 anos, mas o 22, que é módulo de 5, também só aparece uma vez. Dividido pela quantidade de alunos, que é 33. Desvio médio vai ser igual. Módulo de menos 1 é 1. 1 vezes 16 dá 16. Mais 0 vezes 9 dá 0. Mais módulo de 1 é 1. 1 vezes 4 dá 4. Mais módulo de 2 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Mais módulo de 3 é 3. E módulo de 5 é 5. Dividido por 33. DM vai ser 16 mais 0, dá 16 mais 4, dá 20 mais 4, 24 mais 3, 27 mais 5, 32. Dividido por 33. DM vai ser igual a 32 dá 0,96 aproximadamente, certo? Então tá aí, pessoal, nosso desvio médio dessa questãozinha como ele estava pedindo. Ok? Na letra B, pessoal, ele pede o desvio médio. Se lembra que para o desvio médio, ou desvio padrão, desculpa, desvio médio a gente calculou na letra A. Na letra B é o desvio padrão. O desvio padrão eu preciso da variância, certo? Para calcular a variância, pessoal, a gente vai aproveitar esses dados aqui de cima que são os desvios. Ok? Eu vou só tirar esses parte aqui de baixo onde eu calculei o desvio médio, porque eu vou precisar aí da variância. Se lembra que a variância é o quê? Eu pegar esses desvios e elevar tudo ao quadrado, né? Então eu vou fazer isso aí, pegar os desvios e elevar ao quadrado. Então variância vai ser o que? 16, lembra que a quantidade de alunos, 16 vezes aí menos 1 ao quadrado, mais 9 vezes 0 ao quadrado, mais 4 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, porque só aparece uma vez, mais 5 ao quadrado, só aparece uma vez. Tudo isso dividido por 33. Variância vai ser igual a menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 16 dá 16. Mais 9 ao quadrado, 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes 9 dá 0. Mais 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Mais 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Mais 3 ao quadrado dá 9. 5 ao quadrado dá 25. Tudo isso dividido por 33.
Variância vai ser igual. 16 mais 4 dá 20, mais 8. 28 mais 9 dá 37, mais 25 dá 62. Dividido por 33. 62 dividido por 33, isso dá igual a aproximadamente 1,87. Ok? Então aí, pessoal, é nossa variância, 1,87. Com base nisso, eu calculo o meu desvio padrão, certo? Vou deixar até o cálculo da variância aí. Agora eu não preciso mais dessa parte de cima. Então eu vou calcular aí meu desvio padrão. Meu desvio padrão é o que? É a raiz quadrada da variância. Então dp é raiz quadrada de v. Então dp é raiz quadrada de 1,87. dp é igual a 1,37 anos. Isso indica, pessoal, que a variação de anos em relação à média, a nossa média a gente descobriu que era 17, é 1,37 anos para baixo ou para cima, certo? Esse é meu desvio padrão, ok? Tá vendo? Questõezinhas são simples e praticamente uma responde a outra, certo? Aqui, pessoal, ó, nós vamos ter o que? Vamos ter aí umas questõezinhas para a gente responder, tá bom? Primeira questão, ela diz o que, ó? Para cada conjunto de valores, calcule a média aritmética, a moda, a mediana, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Veja que são questões envolvendo medidas de tendência central, ó, que é média aritmética, moda e mediana, e questões envolvendo medida de dispersão, que é o desvio médio, a variância e o desvio padrão, certo? Então tá aí o conjunto, a letra A, nossa letra B, nossa letra C e nossa letra D. Cada uma delas a gente vai calcular a média, a moda, a mediana, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Bom? Então, é simples, né? Só é um pouco longo, mas é simples. Ok? Na questão de número 2, a gente vai ter o que, ó? Uma organização não governamental, ONG, realiza semanalmente uma pesquisa de preços de combustíveis em 6 postos. A seguir, estão apresentados os preços da gasolina nesses postos em 2 semanas consecutivas. Então tá aí o preço, né? Ó. Os postos A, B, C, D, E e F. E na primeira semana o preço e na segunda semana o preço em cada posto. O que é que ele quer? De quantos por cento aproximadamente foi a diferença entre o menor e o maior preço pesquisado em cada semana? Então eu vou olhar qual foi o maior preço, pessoal, e o menor preço. E vou fazer o que? Vou dividir um pelo outro. Quando eu fizer essa divisão, vai dar aí a minha diferença de preço em porcentagem, certo? Na letra B, qual o preço médio da gasolina na primeira semana e na segunda semana? Então o que é que eu vou fazer? Que é o preço médio da gasolina. Então eu vou calcular o que, pessoal? A média aritmética dos preços. Eu vou somar primeira semana eu vou somar aqui, ó, todos esses preços e dividir pela quantidade de preços que eu tenho. E depois somar o da segunda semana, todos os preços e a quantidade de preços que eu tenho. Ok? Na letra C, para cada semana, calcule o desvio médio, a variância e o desvio padrão em relação ao preço do litro da gasolina. Na letra B eu não calculei já a média. Agora eu calculo o desvio médio,
a variância e o desvio padrão da primeira semana e o da segunda semana. Ok? Então é simples também. Na nossa terceira questão e última, diz assim, ó, em uma corrida de automóveis, 3 pilotos estão disputando o primeiro lugar. A seguir estão apresentando o tempo em segundos para as 5 primeiras voltas da corrida. Então tá aí o quadro com as 5 primeiras voltas e o tempo de cada um em segundos. Considerando as 5 primeiras voltas, determine qual piloto obteve pior média. Então eu vou calcular a média do piloto A, a média do piloto B e a média do piloto C. E vou dizer qual deles teve a pior média. Maior regularidade. Pessoal, regularidade é o quê? Para calcular regularidade, eu vou ter que calcular a variância, certo? Eu vou calcular a variância, tá bom? Só isso. São essas 3 questões, pessoal, para a gente resolver, tá? Então a gente resolve, manda essas 3 questões. Pessoal, mande no prazo, manda no prazo. Quem mandar no prazo essas 3 questões vai ter uma boa surpresa. Agora é no prazo, certo? Não adianta estar mandando fora do prazo, que tem uma semana aí para fazer, ok? Então vamos mandar no prazo. Mande as 5 questões no prazo que vocês vão ter surpresa boa, tá bom? Então valeu, pessoal. Até a próxima aula.